Oi pessoal do 9º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Arabel, estamos trabalhando juntos o estudo das funções matemáticas, agora um pouquinho mais aprofundado, entendendo o que significam os conjuntos domínio e imagem dentro do estudo das funções. Nesta aula, veja o que nos aguarda. Compreender e identificar a relação de dependência entre duas grandezas, sempre reforçando que uma função existe quando duas grandezas ou dois valores ou duas variáveis se relacionam um dependendo do outro, tá? E identificar os conjuntos domínio e imagem dessa função, que conjunto numérico tem a finalidade ali de organizar valores. Então eu vou trabalhar com dois conjuntos numéricos aqui, conjunto domínio, conjunto imagem. Quem é quem no estudo das funções? Que valores que eles nos fornecem, tá? Pensa um pouquinho aí, a função é como se fosse uma regra para resolvermos um problema, tudo bem? É uma continha que vai resolver um problema, tá? Mas não é uma continha só com números, ela é um pouquinho diferente. Ela tem valores ali desconhecidos. E em valores desconhecidos nós colocamos uma letrinha, tá? Por isso as variáveis. E os valores usados para resolver esse problema, podemos classificá-los? Sim, podemos. Vamos classificá-los em dois conjuntos numéricos. A função é uma lei que relaciona duas grandezas, é a regra. Depois, cada elemento x, olha, começou a aparecer letra. Cada elemento x de um conjunto A de valores corresponde a um único elemento um único elemento y, do conjunto B, certo? Então, eu tenho um conjunto inicial, um conjunto de partida. Esses valores fazem parte do conjunto domínio e eles serão fornecidos a uma função, que é a continha que você vai fazer, resultando em outros valores. Esse resultado eu chamo de conjunto imagem, tá? E ele vai estar dentro do conjunto maior, que no caso você está vendo aqui, que é o conjunto B. Tá? Mas o que importa para você, o que interessa? O conjunto de partida, conjunto domínio, valores de x, conjunto A, tudo que vem antes. Coloca na função e vou chegar num valor resultado, um valor de resultado. Esses resultados vão estar organizados dentro de um outro conjunto chamado imagem, tá bom? Para frente. Considere, por exemplo, o conjunto A. 1, 2, 3 e 4. O primeiro conjunto é o conjunto domínio, que representa as medidas dos lados de quadrados. Medida de lado eu vou chamar de x. E o conjunto B, 1, 4, 9 e 16, que representa as áreas desses quadrados, e eu vou chamar área de y. Tá lembrado como é que calcula a área de quadrado? Lado vezes lado ou lado ao quadrado. Então, preciso da medida dos lados para encontrar o valor da área, certo? Conjunto X, lados, informações estão vindo do conjunto A. 1, 2, 3 e 4. Vou colocar na função. Qual é a função que eu vou utilizar aqui? Função cálculo de área de quadrado, L ao quadrado. L ao quadrado, resultado. L ao quadrado, resultado, L ao quadrado, resultado, L ao quadrado, resultado, certo? Então, eu preciso fornecer um valor, domínio, para calcular outro, resultado, conjunto imagem, tá bom? Temos aqui, então, a área do quadrado, os cálculos feitos, y representa a área, x ao quadrado, x representa a medida do lado. Da onde que eu estou tirando a medida desse lado? Do valor que foi dado no conjunto A, 1, 2, 3 e 4. Então, sempre um valor vai ser informado e vou calcular outro. O importante é você saber o que você está calculando e o que valor que você está usando. Eu estou usando a imagem ou estou usando o domínio? Então, reforçando, o conjunto domínio é o que domina, é o importantão. O conjunto imagem é onde eu chego, tá? É aquilo que eu estou calculando. Opa, voltando aqui. O conjunto 1, o valor 1 ao quadrado, 1 também. 2 ao quadrado é o 4. 3 ao quadrado é o 9. E 4 ao quadrado
É o 16, certo? Por isso que deu, então, formaram aqueles dois conjuntos, tá? Para todo elemento de A, temos um único correspondente em B. Você viu nos dois slides anteriores que só tinha uma flechinha azul para cada um, certo? Só tem uma relação. Podemos então afirmar que temos a função de A em B. E indica-se, aqui é uma escrita matemática, f de A em B, tá? Flechinha saindo do A chegando em B. E isso quer dizer que o domínio, os valores principais, estão no conjunto A. O conjunto A é chamado de domínio da função e no conjunto B encontramos os valores da imagem. X e Y são as variáveis independentes e dependentes, respectivamente. Independente é aquela que fornece o valor, dependente é aquela que recebe, tá? Domínio independente, imagem dependente. No primeiro exercício você vai colocar em prática isso e pensa um pouquinho, copia principalmente essa figura que precisa dessas informações. Observe a figura e resolva as questões. Escreva a fórmula em função de x, que permita calcular a medida do perímetro P da figura. A partir da fórmula do perímetro, calcule-o para os seguintes valores de x, 2, 5 e 12. Então, ali na letra A, você vai olhar aquela figura que está ali, pegar aqueles valores, organizar tudo aquilo, vai escrever o perímetro, né? Como é que calcula o perímetro de uma figura? E na letra B, você vai trocar os valores de x pelo que está pedindo ali, 2, 5 e 12. Vamos ver como é que fica? Daqui a pouco a gente corrige. Vamos ver se você percebeu a informação que faltava aqui nessa figura. Olha lá na figura que você desenhou aqui.
Se um lado tenho 2x, do outro lado eu tenho que ter 2 pedaços com x. Confere. Se o lado maior é 1 mais 2x, o lado de cima aqui, ó, 1 mais 2x. O lado de baixo está faltando um pedaço. Concorda que esse pedaço que falta é a diferença entre esse lado maior, 1 mais 2x, com 2x menos 1? Tinha que fazer essa continha antes para achar esse valor aqui. E por que precisou desse valor? Porque eu quero perímetro. Perímetro é o contorno da figura, eu preciso de todas as medidas. Tá? Então, se você perdeu esse pedacinho ali, agora você vai ter que colocar ele no final da sua conta. Sendo o perímetro a soma das medidas dos lados de uma figura, teremos então 2x mais 2x mais 1 mais x mais 2, que é o pedacinho que faltava aqui, ó, mais x mais 1 mais 2x, fechando a figura. Apareceu um monte de x aqui, um monte de número. O que nós fazemos? Juntamos as coisas iguais, os termos semelhantes. Termo que tem letra com termo que tem letra. Termo que é só número com termo que é só número. O valor que está na frente da letra significa quantas delas aparecem. Resumindo. 2x mais 1x mais 1x mais 2x mais 2x, 8x. Menos 1 mais 2 menos 1. Acabou todo mundo? Mais 2. Ó, o menos 1 com o mais 1 eu corto fora. Sobrou quem? Só o 2 aqui. Certo? Então, termos semelhantes aqui. Ah, professora, mas isso não é função. Não, isso não é função. Mas isso é conhecimento matemático que você já tem. Tá? Para resolver esse exercício de função, você precisou saber disso antes, né? Então, a fórmula que vai relacionar o perímetro dessa figura aqui é P igual 8x mais 2. Essa é a função. Agora, na letra B, eu dei 3 valores aqui para esse x. Quando o x for 2 centímetros, trocou o x por 2, primeiro multiplica 16, soma com 2, 18. O segundo, x igual a 5, primeiro multiplica 8 vezes 5, 40, somou com 2, 42. E se o x for 12, primeiro multiplica 8 vezes 12 mais 2, 98. Tranquilo? Ficou difícil? Não, ficou facinho, né? Mas o importante mais aqui desse exercício era fazer a informação aqui das medidas, juntar todo mundo, escrever o perímetro, trocou, tranquilo. Esse foi o passo a passo para você resolver esse exercício 1, certo? No exercício 2, nós vamos ter aqui mais coisinhas para enxergar. Veja só. Para calcular o preço de venda dos produtos, um lojista utiliza a fórmula P igual a 1,65 vezes o C. Está pronta a tua função. Destaque aqui que essa é a função que você vai usar. Na qual P representa o preço de venda e C o preço de custo de cada produto. Na letra A, qual é o preço de venda? Opa, preço de venda, eu vou calcular o P. Então, o valor que vai ser fornecido vai ser o... Isso mesmo. Qual o preço de venda de um produto cujo preço de custo é R$ 8,00? Letra B. Sabendo que o lucro L... Ai, outra palavra, lucro. Calma. Sabendo que o lucro L é a diferença entre o preço de venda e o preço do produto, escreva uma fórmula que expresse o lucro do lojista na venda de um produto em função de C. Então, para esquentar esse exercício 2, essas duas alternativas aí para você responder. E a gente já corrige.
Foi tranquilinho? A letra A tenho certeza que você fez rapidinho, porque era só multiplicar por 8 ali e resolver. E a letra B? Deu um pouco mais de trabalho para achar esse lucro? Apareceu uma nova regrinha, não é mesmo? Então vamos corrigir. Qual o preço de venda de um produto cujo preço de custo é R$ 8? Quando um produto é vendido, né, ele teve um gasto para ser feito, né? Então, ele é vendido por um preço e em cima desse preço tem o lucro, né, e tem o custo. Então, esses termos, eles dentro da matemática financeira, eles andam juntos, tá? Então, você vai conseguir resolver tudo direitinho. Se eu sei que o preço de custo dele é R$ 8, ele custa R$ 8 para ser feito, mas ele não pode ser vendido por R$ 8, não é mesmo? Ele vai ser vendido com uma margenzinha de lucro. Então, o preço, 1,65 vezes o custo, 1,65 vezes o 8 vai dar R$13,20, R$13,20, tá bom? Então, o preço de venda, aqui deu uma engatada, o preço de venda de um produto cujo preço de custo é R$ 8 é de 13,2, então R$13,20, tá? Letra B, sabendo que o lucro L é a diferença entre o preço de venda e o custo do produto, escreva uma fórmula que expressa o lucro do lojista na venda de um produto em função de C. Então, aqui eu não vou chegar num valor numérico, eu vou ter uma nova regrinha, tá? Lucro é a diferença, preço de venda, preço de custo. Quanto que eu gasto e por quanto que eu vendo, certo? Esse é o lucro. O preço de venda foi dado no enunciado, 1,65C, menos o custo, que agora eu não sei, tá? Na letra A eu sabia, agora eu não sei. 1,65 menos 1, lembra que eu falei no exercício anterior que o númerozinho que está na frente da letra significa quantas dela tem? Se eu não tenho nenhum númerozinho, quer dizer que é uma vez só, é uma vez que aparece o C, tá bom? Então, 1,65 menos 1, 0,65. Então, o lucro vai ser 0,65 vezes o C, tá? Vezes o custo. Conforme for o custo, vai ser o lucro. Conforme for o custo, vai ser o preço também. Tá vendo que as coisas estão amarradas? Para frente. Segunda parte do exercício 2. Mais um tempinho para você fazer. Então, é o mesmo enunciado, né? Para calcular o preço de venda dos produtos, um lojista utiliza a fórmula P igual 1,65C. Você já copiou isso aí? Na qual P representa o preço de venda e C o preço de custo de cada produto. Conferiu o que você copiou? Letra C. Qual o lucro obtido na venda de um produto cujo preço de custo é R$12? Vai precisar da letra B, tá vendo? Qual é a porcentagem do lucro desse lojista na venda de cada produto? Porcentagem também é uma coisa que você já sabe meu querido, minha querida. E na letra E, qual é o lucro obtido pelo lojista na venda de um produto por R$33? Então, você já tem todas as fórmulas aí, tá? No enunciado tem uma, na letra B tem outra, agora é com você, depois a gente corrige.
corrigindo aí o que você fez na letra C. Lucro obtido na venda de um produto cujo preço de custo é 12 é a fórmula da letra B. Lucro 0,65 vezes C. O custo dado aqui é 12, nessa multiplicação o lucro é de R$ 7,80, R$ 7,80, tudo bem? Qual é a porcentagem do lucro deste lojista na venda de um produto? Porcentagem é aquele valor que eu multiplico por 100. 0,65 em porcentagem é 65%, tá? Então, 65% do custo é o lucro desse nosso lojista. Letra E. Qual é o lucro obtido pelo lojista na venda de um produto por R$ 33? Temos que ver duas coisas aqui primeiro. O preço é 33. Coloquei naquela formulinha dada no enunciado, naquela função dada no enunciado. 1,65 que está multiplicando vai passar dividindo, faz o serviço contrário. 33 dividido por 1,65 é igual a 20. Então, o custo é de 20 e eu quero saber lucro. E como o lucro depende do custo, por isso que eu teve que fazer ele antes, tá bom? 0,65 vezes o C, que é 20, deu R$ 13. Tranquilo? Então, o lucro obtido pelo lojista é de R$ 13 nessa condição aqui. Do exercício anterior, quais são as funções envolvidas e quais os valores dos conjuntos domínio e imagem? Quem era quem, né? A função preço, P 1,65C. Quando eu tinha o valor 8, eu cheguei em 13,20 e quando eu usei o valor 20, eu cheguei em 33. Então, o valor informado, o valor dado, domínio, 8 e o 20. Valores calculados, 13,2 e 33, imagem. Da função lucro, L igual a 0,65C. Quando eu usei o C igual a 12, deu 7,8. Quando foi usado o C igual a 20, deu 13. Então, valores informados, domínio, 12 e 20. Valores calculados, imagem, 7,8 e o 13. Tá vendo só como tinha função em tudo que você fez? Nesta aula, vimos então aqui a relação de dependência entre duas grandezas, que nós podemos chamá-las de variáveis. Conceituamos função matemática, que é a relação de dependência entre essas duas grandezas, e identificamos o conjunto domínio e imagem de uma função. Domínio, conjunto de partida, imagem são os resultados, ok? Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.